Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no nosso canal vamos pintar cesta, que é pedido de uma seguidora aqui do canal, com mini amor perfeito e uma mesa. Eu começo, como sempre, meu trabalho lá pelo fundo. Aqui eu vou usar uma régua, para mim fazer o fundo bem certinho aqui por baixo da mesa. E aqui no fundo eu vou usar as seguintes cores: azul petróleo, azul country e o azul hortênsia. Eu começo com um pouquinho do azul petróleo. No meu pratinho eu já tenho o aquarela silk e venho aqui, ó. Seguro a régua bem firme, vou passando esse fundo bem escuro e ele fica mais escuro aqui, ó, na quina da mesa, tá? Por baixo, né? Vou sumindo nas laterais. Na hora de sumir, eu venho com um pouquinho do azul country e depois um pouquinho do azul hortênsia, que me ajuda a sumir totalmente esse fundo, ó, no meu tecido branco. Venho aqui novamente com um pouquinho mais do azul petróleo, tiro a régua, ficou o risco bem reto, como eu queria, posiciono ela dessa maneira, ó, para mim fazer aqui a lateral da mesa. Venho com um pouquinho do azul petróleo, novamente. Como eu disse, ó, aqui na quina da mesa é onde vai ficar a parte mais escura do fundo, tá? E vou, ó, passei bem. E agora, ó, já venho esfumaçando. Pego um pouquinho do azul country. Pegando sempre com um pouquinho de aquarela silk e já venho com um pouquinho do azul hortênsia. E vou passando até conseguir, ó, esfumaçar. Aqui eu já posso tirar essa régua, ó, esfumaçar bem no meu tecido branco, ó. E venho subindo com esse azul aqui já, ó, por cima da mesa, tá? E aqui, ó, vou esfumaçar bem, ó. Venho aqui um pouquinho de azul country. E já vou, ó, chegando bem próximo ali, ó, do meu elemento. Aqui, ó, para esse desenho, eu só tenho que cuidar para não entrar com esse fundo nas folhas. Aqui, ó, no risco que eu marquei para ser as florzinhas de mini amor perfeito, eu posso entrar um pouco, não tem problema. Então, ó, venho aqui. Vou pegar um pincel um pouquinho maior, venho com o pincel número 8, e vou esfumaçando até sumir totalmente. Aqui eu ainda vou escurecer um pouquinho mais, ó. Pego uma isca do azul petróleo. Tiro totalmente a tinta do meu tecido e volto, ó, com azul hortênsia, esfumaçando bem, sumindo, ó, totalmente essa cor aqui no meu tecido branco. Entro um pouquinho aqui no risco, como eu falei, não tem problema nenhum. Passo aqui, ó, por cima da cesta. E aqui, ó, é o mesmo processo que eu faço sempre. Vou passando a tinta até sumir totalmente no meu tecido branco. Aqui, ó, já alivio um pouco pra ficar, ó, um pouquinho mais claro. E aqui já começo a forçar um pouquinho mais, ó. Já volto com azul hortênsia e vou fazendo aqui, ó. Venho para o azul country, passo um pouquinho aqui, ó, perto dessas flores e venho descendo. Aqui eu já vou começar a parte da mesa. Então, eu venho com erva doce, sem lavar o meu pincel, para ficar com tons mesmo de azul, eu já vou vindo, ó, preenchendo aqui, ó, e unindo, sumindo lá naquela parte que eu deixei em azul. Vou preencher, ó, tudo aqui
com esse erva doce. Fazendo a junção, porque aqui, ó, nas laterais, a mesa tem que se unir ao fundo, não pode ficar divisão, tá? Vou pegando esse erva doce com um pouquinho de aquarela silk e vou preenchendo, ó, todo esse espaço. Aqui posso passar por cima da flor, não vai ter problema, e venho, ó, até aqui. Mais um pouquinho de erva doce. De vez em quando, vou lá naquele restinho de azul que ficou no meu pratinho, dou uma pincelada, ó, pra ficar, como eu disse, com nuances de azul, e vou preenchendo toda a parte da mesa, aqui, ó, com erva doce. Essa primeira parte aqui, ó, é feita toda de uma vez, então, ó, não é um desenho difícil, é só prestar bem atenção onde joga cada cor, que vai ficar bem bacana. Passei, ó, o erva doce aqui por toda a minha mesa, ó, deixei apenas aqui, ó, perto do risquinho, porque eu vou voltar novamente com a régua, pra mim trabalhar aqui, ó, as laterais. E aqui, ó, na mesa, eu ainda vou usar mais um pouquinho do branco e do sépia. Eu venho ainda com erva doce, pra mim fazer aqui, ó, o risco bem certinho da mesa. Um pouquinho do azul petróleo e do azul country. Contorno aqui, ó, essa folha e venho, ó, esfumaçando, unindo bem aqui, ó. Ó, até sumir totalmente, e venho unindo, ó, essa cor aqui na mesa. Dessa maneira, venho com um pouquinho de preto, tô com de sépia, perdão, a gente não vai usar preto aqui agora, um pouquinho do sépia, venho aqui, ó, fazendo a beiradinha dessa mesa. E não faço um risco exato. Vou e volto pra ficar, ó, meio marcado. Dessa maneira. Tiro a régua. Depois, se precisar, volto com o pincel novamente pra ajeitar. E aqui pro lado de cima, ó, vou fazer a mesma coisa, que é a largura aqui, ó, da beirada dessa mesa. Aqui ficou uma marcação. Então, eu volto com o pincel pituar e já tiro, ó. Ó, pincel sujo de tinta, pego novamente o azul e já, ó, tiro a marcação, ó. Se precisar retocar com azul petróleo, já venho. Posiciono a régua ao contrário, aqui, ó. Pincel número 10, venho com um pouquinho do erva doce, pincel sujo mesmo, ó, de sépia, com um pouquinho do azul e venho aqui, ó. Aqui, ó, pro canto, esfrego, forço um pouquinho mais o pincel, pra já ficar, ó, pego mais um pouquinho do azul, com um tonzinho de azul na lateral dessa mesa. Pego sépia. Marco aqui, ó. Tiro com cuidado. Coloco ao contrário. Ó, pego a quina bem certinha e venho aqui, ó. Tiro a minha régua, pincel número 8, dá 4, 2, 1, um pouquinho do sépia. E agora, vou fazer a mão mesmo. O pincel levemente sujo de azul também, ó. Com bastante cuidado, ó, leveza na mão, venho, ó, fazendo a beirada aqui, ó, dessa mesa. Mais um pouquinho do sépia. Esse azul que eu pego junto no pincel é só pra dar, ó, uma corzinha aqui, ó. E venho e volto com pinceladas, ó. Venho aqui, ó, do outro lado e vou fazer, ó, a mesma coisa. Faço a quina aqui da mesa bem certinho. Tampo aqui, ó. Dou pinceladas, sumindo
aqui, ó, bem certinho. Limpo o meu pincel, pego um pouquinho do azul petróleo, só pra ajeitar aqui, ó. Contornar aqui, ó, bem certinho. Limpo o meu pincel, venho, ó, com um pouquinho do branco, aqui, ó, na ponta dessa mesa, pra mim poder dar, ó, bastante evidência aqui, ó. Um pouquinho mais, ó, passo esse branco em cima do erva doce e já, ó, esfumaceio um pouquinho mais e vou trazendo, ó, até aqui assim, porque eu quero bastante evidência na ponta dessa mesa, ó. Venho aqui, ó, e dou pinceladas. Sem tirar, ó, as marcações que eu havia feito. É só pra dar evidência mesmo. Venho do outro lado e puxo, ó, um pouquinho de branco aqui assim, ó. Um pouquinho mais. E a parte do fundo fica dessa maneira. Aqui, ó, para essa cesta, vou usar o Siena Natural, que eu até já comecei a passar aqui. E o Siena Natural, ó, como essa cesta é como se fosse uma cuia, ó, ela é bem arredondada e aqui sobe a alça. Então, essa parte aqui, ó, vai ser a parte um pouquinho mais clara, ó. Então, nessa região aqui, ó, eu passo o Siena Natural. Venho na lateral com a misturinha de Siena Natural com um pouquinho de sépia, já pra ficar, ó, mais escuro, ó, porque vai pegar sombra. Subo com essa mistura um pouco aqui, ó, e não preciso levar até lá em cima, porque aqui já vai ter flor pra tampar. E venho descendo aqui, ó, contorno aqui essa florzinha. Um pouquinho mais de Siena Natural aqui, ó. E faço aqui, ó, a junção. Venho desse lado com um pouquinho mais da mistura de Siena Natural com sépia. Contorno aqui, ó, as folhas. E venho descendo, ó, aqui. Mais um pouquinho dessa mistura. Venho aqui, ó, tampando bem a trama do tecido, ó. Faço a junção bem certinha dessas cores e venho, ó, trazendo a tinta lá no meu risco. Um pouquinho mais de Siena Natural. Aqui, ó, tanto faz se eu pinto já essa parte aqui, ó, que vai lá pra alça agora, ou eu posso deixar pra fazer também depois, ó. Vou tirar essas bolinhas de tinta, ó. E nas laterais aqui, ó, eu pego um pouquinho do sépia e do rústico, o pincel número 8 da 421 e venho, ó, ajeitando e escurecendo um pouquinho mais, ó, nas laterais. E aqui, ó, eu não preciso deixar um risquinho reto, porque como é cesta, é trançado, não é reto, tá? Esses detalhezinhos de deixar, ó, levemente ondulado aqui dos lados, faz o trabalho ter volume, ó. Vou dando leves ondinhas aqui, ó, na beiradinha, bem de leve, ó. E na hora do trançado, vai ficar bem bacana. Aqui, ó, também, ó, dou leves ondas, ó. E assim, ó, eu vou dando forma, volume no meu trabalho, ó. E volto esfumaçando. Notem que desse lado, ó, já ficou um pouquinho mais escuro. Venho aqui, contorno,
lá perto das minhas folhas, com essa mistura de rústico e sépia, ó. E aqui, ó, eu tiro aquele desenho da alça, ó, com essa mistura. E já esfumaceio aqui, ó, misturando também, ó. Pego mais um pouquinho da mistura de sépia e terra queimada e daqui, ó, da alça dessa cesta, eu vou tirar as marcações para mim poder trançar a minha cesta. Para mim não me perder, ó, eu faço um central. E daqui, ó, eu vou tirando vários, ó. Aqui, ó, vou deixar um pouquinho mais largo, ó. Dessa maneira. Venho para o outro lado e vou fazer, ó, a mesma coisa. Pra ficar bem bacana, ó, em cada uma dessas ondinhas que eu fiz, eu tiro um risquinho, ó, e levo junto, saindo, ó, aqui da alça. É ali que finaliza a cesta. Dessa maneira. Aqui é importante fazer para que eu não me perca agora na hora de trançar essa cesta. Fiz todas as marcações, ó. Tem que ficar bem visível para que eu não me perca. Essa daqui, como eu disse, é a central e é por onde eu começo a trançar minha cesta. Então, agora, eu pego um pouquinho do mostarda, pincel número 6, e aqui, ó, eu faço o seguinte, passo por cima dela. Pulo o primeiro risquinho e faço novamente no segundo. Pulo o próximo, vou intercalando, faço um e pulo um. Daqui pra lá, ó, eu não pego mais tinta, vou só com sujeirinha da tinta que tem no meu pincel. Por quê? Porque já começa a pegar sombra, ó. Começa a pegar essa sombra, então ela vai ficar mais escura. Volto aqui para o outro lado, pro meu lado esquerdo, e vou fazer, ó, a mesma coisa. Pulo um, vou intercalando, pulo e pego. Pulo, pego o próximo, ó. Pulo e pego aqui, ó, o próximo, só com sujeirinha de tinta no pincel. E aqui, ó, pulo esse e venho aqui, ó, só com sujeirinha mesmo. Fiz a primeira carreira da minha cesta, venho com a segunda. Começo, ó, aqui do lado desse central, pra mim não me perder. Faço ele, pulo o central e já venho, ó, no próximo. Pulo. É sempre assim, ó, quando a gente faz a marcação da cesta bem certinho, faz um, pula um risquinho, faz um, pula um risquinho. E vou, ó, vindo com sujeira de tinta no pincel, até que no final, ó. E aqui eu sempre vou deixar mais clarinho, porque já vai pegar mais sombra. Venho para o outro lado aqui da cesta e continuo, ó, do mesmo jeito. E assim, ó, eu vou fazendo até chegar, ó, lá em cima, no final da cesta, onde que vai acabar esse trançado. Fiz aqui, pulo. E agora, ó, é só fazer mesmo. Agora, conforme eu for chegando aqui pra alça aqui da minha cesta, pro final aqui, ó, o trançado aqui tende a ficar menor. Então, eu devo mudar de pincel, pegar um pincel um pouquinho menor. Então, ó, venho com o pincel número 6 e faço, ó, a mesma coisa. E aqui, ó, como eu disse, vai ficando, ó, bem menor, ó.
Mesmo estando bem marcado, ó, eu tenho que ter todo o cuidado pra mim não me perder na cesta, ó. E assim, ó, vou fechando até em cima. E aqui, ó, com cuidado, vou, ó, fazendo o mesmo trabalho. Pego um pincel ainda menor, agora eu venho com o número 2, levando, ó, só com risquinhos. Onde for demais, ó, eu alivio um pouco, até, ó, sumir totalmente aqui. Notem que aqui, ó, nesses últimos, nem aconteceu o trançado. Eu simplesmente coloquei, ó, um risquinho pra dar ideia, ó, de trançado. Onde ficar muito forte, ó, eu venho e dou uma ajeitadinha, porque aqui já pega bastante sombra, então vai ficar mais escuro mesmo, tá? Naquela mistura de sépia com o rústico, eu venho, ó, e vou desenhando aqui, ó, carreira por carreira desse trançado, ó. Volto. Não precisa ficar muito visível, ó. É só pra uma marcação, pra mim terminar essa cesta bem bacana e ela ficar bem bonita, ó. Se eu seguir certinho o que foi feito, a marcação, trançar bem direitinho, levar a ordem bem certinha, um por cima, um por baixo, ó, não vai ter erro, ó. Aí fica a carreirinha bem certinha. É legal eu fazer isso tudo no pincel também, sem risco, ó. Vai vindo pra cá, vai ficando pequeno, assim como eu falei, ó. E aqui, ó, só a intenção. Tá, pego o pincel número 6, novamente, pego um pouquinho mais do mostarda, coloco nesse mostarda um pouquinho do branco, pra deixar ele mais claro. E venho, ó, aqui, aonde vai pegar a mais claridade, eu venho, ó, ajeitando, ó, cada trançado, ó, dessa cesta. Bem certinho. Como já tá tudo bem definido, qual que fica por baixo, qual que vai por cima, então agora, ó, eu só venho reforçando mesmo. Conforme eu for indo para as laterais, ó, eu levo mais sujeira no pincel do que tinta, ó. Pego um pouquinho mais e já venho, ó, pra esse lado. Misturo um pouquinho mais do mostarda com o branco e continuo fazendo, ó, o mesmo trabalho. A cesta é bem repetida, ó. Venho trazendo essa parte aqui, ó, que é a parte mais clara, ó. Vou mudar novamente de pincel, pegar um pincel um pouquinho menor. Pincel número 2, ó. E vou trazer, ó, essa parte mais clara até aqui em cima. Volto para o número 6.
Esses daqui, ó, ainda eu posso jogar um pouquinho de claridade, ó, bem pouquinho. E aqui, ó, sujeirinha. Vou ajeitando, ó, todos os gominhos, as tranças, né, que eu vejo que precisa aqui, ó. A parte clara aqui, ó, a central tem que ficar bem visível. Então, ó, volta e meia eu tenho que voltar e reforçar esses daqui, ó. Limpo o meu pincel, pego o pincel número 2, vou naquela mistura de sépia com siena natural e vou passando um pouquinho, ó, em cada espacinho, cada marcação, né, que eu fiz, ó, no começo da cesta. Passo e esfumaceio para os dois lados, ó. Pra escurecer mesmo. Posso aqui pegar até um pincel um pouquinho maior, vou pegar o número 6. Venho, ó, com essa misturinha, pouca tinta no pincel, ó, porque eu já tenho que passar, ó, e já esfumaçar, ó. Se eu pegar a tinta, pouca tinta, eu já consigo fazer isso, ó, com uma pincelada só, e já deixo escuro. Faço em todas. Pincel número 2, um pouquinho de sépia com rústico. E já venho, ó, refazendo, ó, as marcações. Só seguir aonde tá mais escuro, ó, aqui vou fazer, aqui, e subo, ó, até onde der pra ver, aqui, ó, no final da cesta. Não preciso levar até lá em cima, porque não vai aparecer, tá? Ó. Tenho que fazer em todos, pra meu trabalho ficar bem bacana, ó. Vem com aquela mistura de mostarda com um pouquinho do branco. Pincel número 2, eu vou dar, ó, uma claridade em cada pauzinho desse da cesta, ó, que fica ao contrário. Não posso, ó, esquecer de nenhum. Uns eu deixo mais claro, outros mais escuro, e é isso que deixa, ó, a cesta toda bacana. Conforme for vindo pra cá, sempre vai ficar menor e com menos claridade, tá? Então, ó, começo aqui, ó, com a mesma pincelada, eu consigo trazer, ó, até lá em cima. Dessa maneira. Venho para o outro lado e vou fazer a mesma coisa, ó. E aqui eu passo alguns, ó, ao contrário, que vai me dar a intenção, ó, que eu levei a cesta até lá em cima. Uma pincelada só, eu faço várias vezes. Viro o pincel e venho com o mesmo trabalho. Tenho que ter bastante atenção aqui pra não me perder, ó. Mas é fácil de fazer porque já tá todo marcado, ó. É só cuidar mesmo. Ó, dessa maneira. Se houver necessidade, em alguns lugares, volto com aquela misturinha de mostarda e branco e vou refazer, só se tiver necessidade mesmo. Eu passo o pincel, ó, sem tirar aquela sombra que eu fiz, ó, nos cantos, ó. Pincel número 2.
refaço, ó, alguns lugares aqui, só pra deixar, ó, mais marcado mesmo. Dei um pouquinho de pincel, peguei o número 4, ó. Notem, ó, que eu tô marcando mais esses aqui, ó, do meio, tá? Por causa da minha claridade. Esses pequenos aqui eu faço com cuidado, ó. Aqui, ó, só sujeirinha mesmo. Venho pra esse outro lado, vou reforçar, ó, apenas em alguns, ó. Pincel número 2, um pouquinho do terra queimada e do sépia. E aqui, ó, eu vou dar um pontinho, ó, que é esse pauzinho da cesta que vem lá de cima. Então, aqui, esse que fica tampado aqui, o último, ó, eu faço a bolinha dele, ó, que ele tá vindo lá de trás, ó. Sem deixar muito escuro, respeitando os tons que eu já passei, ó, na cesta. Dessa maneira. Aqui, ó, para a alça da cesta, eu venho com aquela misturinha de siena com sépia, passo nela toda. Aqui eu tô fazendo meio reto, mas eu vou trabalhar ela toda, daí vai ficar toda ondulada. E aqui, ó, eu já dou uma sumida, ó, não deixo reto. Dou uma esfumaçada, sumindo pra baixo, porque vai pegar florzinhas aí por cima e vai esconder esse final dessa cesta. Aí eu venho com mostarda, pincel número 4, começo aqui, ó. Como se fosse, ó, uma vírgula, ó. E trago, ó, até aqui. Venho do outro lado e vou fazendo, ó, a mesma coisa. Aqui, ó, faço a junção dos dois e os dois aqui, ó, vira um só, ó. E vou levando, ó, lá pra cima. A corda aqui, ó, da cesta, a alça, pode ser desenhada. Quem acha que vai se perder, é só seguir o desenho bem certinho. Pode também pintar gominho por gominho. Eu já prefiro assim, certas coisas eu prefiro fazer a mão livre, porque eu acho bem mais fácil. Tá, fiz todo esse trabalho, agora eu venho com a mistura de sépia com o rústico. Vou trabalhar com o pincel número 2 e venho, ó, desenhando, ó, gominho aqui, ó, por gominho, tá? Não sei se é bem esse o nome, ó, mas é pra ficar, ó, bem trançado. Venho do outro lado, vou fazer, ó, a mesma coisa. Se ficou faltando tinta em algum lugar, ó, já refaço. E aqui, ó, esse espaço já vai vir florzinhas depois. Aqui, ó, desenho e vou dando, ó, ondinhas, ó. Dos dois lados, ó.
Desse jeito, ó, já não vai ficar reto aqui, ó. Vai ficar, ó, já com ondinhas, ó. Tem cestas que a alça aqui é reta também. Essa daqui, não. Essa daqui, a alça, ó, é toda enroladinha assim, ó. Então, por isso, agora, ó, eu venho fazendo ondinhas. Quase no finalzinho e chego aqui, ó. Volto do outro lado e vou fazendo, ó, a mesma coisa, ó. Tiver que arrumar em algum lugar, eu já volto arrumando, ó. Agora, eu venho com um pouquinho de mostarda e do branco. E vou dando uma pincelada na parte aqui de cima, ó. De cada uma dessas partes, ó. Aqui, ó, viro ao contrário o pincel e continuo. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Venho com um pouquinho de tinta no pincel e aqui por baixo, ó, eu vou só marcar, ó. Aqui, ó, dou umas pinceladinhas pra dar a intenção que o trançado, ó, veio até aqui, ó. E continuo. Aqui por baixo, dou apenas, ó, uma pincelada, ó. Pegando um pouco em cima dessa parte escura que eu tinha feito. Aqui também, bem pouquinho, e finalizo aqui, ó. Volto com uma pinceladinha mais aqui, ó, pra ficar um pouquinho mais visível. E a parte da cesta fica dessa maneira. Aqui, ó, nas laterais dessa cesta, lá por trás, bem lá atrás da cesta, eu venho com um pouquinho do azul petróleo, dou uma pincelada nessa misturinha de sépia com cinza, com siena natural, que tem aqui no meu pratinho, tiro o excesso e venho aqui, ó, passando próximo da cesta, ó, e esfumaceio. Aqui eu já tô deixando, ó, a beirada de uma florzinha que tem, ó, e esfumaceio. Limpo bem o meu pincel. Estou com o pincel número 8 da 454 e esfumaceio. Pra ter, ó, profundidade aqui no meu trabalho. Venho do outro lado, faço a mesma coisa, ó, e aqui ainda vai vir florzinhas aqui por cima. Mas eu preciso, ó, na mesma região, vir com essa parte escura pra ter, ó, profundidade, ó. Pra escurecer bem lá por trás, ó. Venho aqui com um pouquinho mais, ó. Dessa maneira.